Bom dia, meu amigo das redes sociais. Aqui quem fala é Daniel Boy Abreu, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, presbítero da Assembleia de Deus de Santana. Tenho uma palavra abençoada para você nos nossos encontros de quarta-feira pela manhã. E eu quero trazer um texto muito legal, muito interessante, que às vezes ele é negligenciado na sua totalidade, ou interpreta-se até de maneira errada, que é o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17, que é o texto que fala sobre a Santa Ceia. É o texto que aborda aquele contexto dos coríntios em relação à ceia e o que era a ceia daqui de Corinto. E é isso que a gente vai analisar agora, beleza? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante. É uma leitura bem longa. Eu vou tentar ler bem claramente para você entender, tá? Versículo 17, Coríntios 11, 17. Filho? Meu filhinho tá bem aqui. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas de comer e de beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Beleza, então vamos por parte. O que era essa ceia aqui do Corinto? A ceia não é aquela ceia que nós fazemos hoje na igreja, que é o pão e o vinho. Não é essa ceia. Essa ceia aqui da igreja do Corinto era uma reunião da igreja, onde aqueles irmãos eles iam se juntar e cada um levava um prato de comida, uma ceia compartilhada. Cada um levava o seu prato de comida e assim iam compartilhar uns com os outros essa ceia. É um compartilhamento mútuo. Cada um levava, principalmente os que tinham mais condições. Cada um levava o que gostava de comer ou o que levava para contribuir para participar da ceia. Só que o que Paulo aponta aqui é o seguinte: é que aqueles irmãos eles estavam levando e eles estavam comendo antes.
Entendeu? Eles, por exemplo, levavam, por exemplo, vamos parafrasear aqui, eu vou levar uma travessa de lasanha. E aí eu chego lá na travessa de lasanha e antes de haver o compartilhamento, eu já reúno minha família, eu pego os meus filhos e diz, olha, come logo isso aqui, você come isso, você come aquilo, eu como esse pedaço. Na hora que acontece a ceia já não tem mais nada. Por quê? Porque aquilo que eu levei eu mesmo comi. Então aqueles irmãos, eles não estavam compartilhando a ceia, eles não estavam compartilhando com o próximo aquilo que era para eles fazerem. O intuito da ceia era o compartilhamento do alimento. Por isso que Paulo vai dizer que, olha aqui, como ele diz assim, versículo 20, de sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 20, versículo 21. Porque, comendo cada um, toma antecipadamente a própria ceia. Assim, um tem fome e outro embriaga-se. Por quê? Porque eles levavam a comida deles, levavam o vinho deles, eles comiam e não compartilhavam, eles ficavam cheios, ficavam afrontados, se embriagavam. Chegava o irmão mais pobre e ele não ia poder comer. Por quê? Porque ele não tinha condição. Então, aquele irmão teve a oportunidade de compartilhar a ceia, mas não compartilhou. Ele ficou para ele a ceia. Ele comia a ceia. Ele não compartilhava a ceia. Então, Paulo vai dizer assim, por isso que eles ficavam cheios. Eles iam ficando cheios, né? E aí, era motivo de vergonha. Olha só, versículo 22. Não tendes porventura casa para comer o bebê? Paulo está, de certa forma, dizendo assim, se fosse para vocês fazerem isso, por que vocês não comeram na casa de vocês? Por que vocês não pegaram o meu prato de lasanha, comeu em casa antes de levar para a ceia? Se você não tem a intenção de compartilhar, é melhor você nem ir. Se você não tem a intenção de ajudar, de contribuir, de estender a mão, não vá. E ele vai dizer assim, porventura, tu não tem casa para comer o bebê? Por que tu não comeu em casa? Ou desprezais a igreja de Deus, envergonhais os que não têm nada. Ele está dizendo assim, você acaba sendo motivo de escândalo, porque Deus até te deu condição, mas você não compartilhou aquilo que Deus te deu, né? E aqui é muito sério, porque aquilo é uma reunião de igreja, é uma reunião na igreja aqui. Então Paulo, ele aborda de maneira muito séria isso. Entendeu? E aí a gente vai, a partir do versículo 23, no texto que nós lemos que fala sobre a Santa Ceia, onde Paulo aborda Jesus na verdadeira ceia. E aí ele vai citar, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo tinha ensinado aqueles irmãos que o compartilhamento deveria ser uniforme. Por isso ele cita Jesus. Jesus, ele não foi lá se serviu antes de todo mundo. Jesus não foi lá comeu antes de todo mundo, ou ele escolheu o melhor. Não, ele comeu, ele compartilhou, ele deu para os seus discípulos. Se a nossa mente cristã é ser parecida com Cristo, e quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo opostos ao que Cristo ensinou. E aí ele vai dizer, olha só, e todas as vezes que comeres desse pão e beberes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Porque quando você verdadeiramente compartilha aquilo que Cristo ensinou, você realmente está fazendo o princípio que Deus instituiu para que você e eu fizéssemos ou façamos todas as vezes que nós nos ajuntarmos com alguém, tá? Portanto, o que comer ou beber desse cálice indignamente será culpado de todo o corpo do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí Paulo vai dizer assim, você que levou a travessa de lasanha, não compartilhou, será se a tua consciência não pesa? Será se você dentro de você não consegue perceber que algo está errado? Faz uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para poder então participar da ceia do Senhor. Ceia é um ato de renovação, onde a pessoa vai fazer uma autoanálise e dizer para si próprio, até aqui estava errado, daqui para frente eu preciso mudar. Então, examine-se, pois, falando para aqueles irmãos, e isso é muito aplicável nos dias de hoje. Não vou nem ficar citando muito exemplo, porque eu tenho certeza que você está entendendo. Esse é um texto pesado, irmãos.
Aí olha só como é duro o versículo 30. Como é duro o versículo 30. Ele está dizendo: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. A essa altura você já entendeu. Sabe por que existiam muitos fracos e doentes? Porque os que tinham condição de compartilhar não compartilhavam. E ele vai dizer: se não são muitos os que dormem, são os que já morreram, que tinham condição de serem ajudados, mas não foram. Então essas pessoas estavam morrendo. Porque, olha, por causa disso, versículo 30, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, gente desnutrida, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, né? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Isso é muito sério. Esperais uns pelos outros. Então, esse ato que aqueles irmãos estavam se antecipando, a ceia era um momento de comunhão. E eles estavam se antecipando, eles estavam se alimentando, e quando o pobre, o menos afortunado chegava para poder se alimentar, já não tinha mais nada, né? Se alguém tiver fome, coma. Se alguém tiver fome, come em casa. Tá dizendo: olha, se é para te fazer esse papelão, come primeiro na tua casa, para que vós não ajunteis para condenação. Por quê? Porque depois ia ficar feio para aqueles irmãos. Poxa, o fulano levou a travessa de lasanha, comeu tudo, não deixou para ninguém, depois fica feio. Não vos ajunteis para condenação, porque você acaba sendo condenado. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Ainda tinha mais coisa que Paulo ainda ia descarregar sobre aqueles irmãos. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, com certeza você já escutou, mas você só escutou a partir do versículo 23, que é o versículo da ceia, tá? Vamos meditar nessa palavra. Vamos meditar sobre o sentido da comunhão. O que é a comunhão para mim? O que é a comunhão para você? Como nós podemos resolver isso? Como nós podemos praticar isso na vida do próximo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus te faça prosperar cada vez mais em nome de Jesus. Deus e Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor Deus, que nós não venhamos cometer esses erros aqui da igreja de Corinto. Ajuda-nos, Senhor, a ser verdadeiros, Senhor. Eu te peço, ajuda esse meu amigo da rede social, Senhor. Abençoa, prospera, multiplica, dê condições para que ele possa ajudar sem querer se mostrar, para que ele possa estender a mão sem se vangloriar. Ajuda-me a mim também, Senhor, eu te peço. Ajuda minha família, minha esposa, meus filhos e todos os meus parentes e amigos, Pai, em nome de Jesus, amém. Beleza? Valeu! Esse compromisso eu tenho de pregar a palavra, independente de estar dentro da igreja ou não. Esse compromisso de vir para a rede social, eu quero falar para você que pregar na rede social não é tão fácil como muita gente pensa. Pregar na rede social é tão difícil quanto pregar num púlpito de igreja. Pregar na rede social é você mostrar a tua identidade cristã. Você muitas vezes pregar dentro da igreja torna-se até fácil e às vezes as pessoas te julgam muito mais do que pregar na rede social. Quando você prega na rede social, você vai pregar para pessoas que realmente precisam escutar de Jesus, tá? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.